Olá, estudantes do 8º ano, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa, sejam bem-vindos, essa é a aula de número 26, eu sou a professora Itamara, nós vamos precisar separar o material para a nossa aula, organizar as coisas aí, então separe lá o seu caderno, uma folhinha para anotação se não tiver o caderno em mãos, lápis, borracha, caneta, apontador e o dicionário de língua portuguesa. Então, anote lá o dia de hoje, aula número 26, língua portuguesa e na sequência os conteúdos que vamos discutir. Nós iniciamos nossa aula pensando um pouquinho nos conteúdos da aula anterior. Nós discutimos um pouquinho sobre literatura brasileira, focamos no texto do Machado de Assis, trabalhamos aspectos desse texto, contexto histórico, outras produções do autor e focamos no trabalho com o texto Um Apólogo. Na aula de hoje nós vamos discutir um pouquinho mais dos aspectos da literatura brasileira e agora vamos para uma literatura brasileira atual. Nós vamos trabalhar com o gênero narrativo, com elementos do gênero crônica, que é a literatura que vai ser discutida agora, e com a leitura ou com as leituras dessas crônicas que vão ser apresentadas. Então nós iniciamos retomando um pouquinho a questão da narrativa em si, pensando nesse gênero, nesse tipo de texto, e retomamos lá com o romance, pensando num texto mais longo, num texto narrado em prosa, que traz mais personagens, que é uma história mais densa e que exige mais do leitor nesse processo de leitura. Se vocês voltarem um pouquinho para lembrar da nossa aula de Um Apólogo, eu apresentei a vocês um livro que era o Dom Casmurro, que é um romance, que é um texto mais longo e que exige mais do leitor. Aí, para a gente pensar um pouquinho mais no conto, então o conto ele tem uma história muito parecida com o romance, com a característica de ser uma história mais curta, de ser uma história resumida, em que vão trazer os mesmos elementos presentes na narrativa, personagem, o tempo, o espaço, mas de um modo mais sucinto, de um modo mais resumido. E a crônica como uma narrativa que é vinculada à realidade, que é um texto pensado a partir da informação e dos temas que o cotidiano está trazendo. A novela é num texto mais longo e mais amplo e que apresenta uma gama maior de personagens, que são histórias que vão acontecendo com esses personagens todos que fazem parte desse processo. A fábula, com um texto mais curto, que traz animais em atitudes humanas, então ela tem sempre um foco moral, uma intenção educativa. E por fim, o apólogo, que foi o texto que nós estudamos, na ideia de trazer elementos inanimados para a discussão e colocar neles características humanas com uma intenção clara, que é a intenção ética, de discutir esse comportamento humano que está sendo visto. Então aí, como vocês já viram esse processo, a gente não precisa anotar novamente, nós vamos caminhar um pouquinho mais pensando na crônica, que é o texto que nós vamos estudar a partir de hoje. Então nós pensamos lá nesse texto como um texto que vem de um gênero informativo, então ele sai do gênero informativo para o gênero narrativo, ele foi primeiro uma notícia e aí ele acaba se tornando um texto literário. É uma literatura, que depende da realidade, então ela é vinculada aos fatos reais, é vinculada a acontecimentos da sociedade, narra fatos do cotidiano, trata de questões comuns da nossa sociedade, dos nossos dias, então vai trazer coisas que acontecem na cidade, no país, vinculada à questão política, à questão social, à violência, ao cotidiano das famílias, à escola, entre outros elementos. Então agora vocês têm um tempinho para fazer as anotações e na sequência nós continuamos.
pensando um pouquinho mais, nós vamos pensar na história da crônica, de onde vem esse gênero, qual é o sentido, qual é o significado desse elemento. Então a palavra crônica, ela tem uma origem bem antiga, ela está associada à ideia de cronos, de tempo, e o que o texto vai trazer é retratar esse tempo presente, retratar elementos do momento, né? Então ela era usada como um elemento de construção histórica na antiguidade e veio para a atualidade com outro caráter, de trazer a brincadeira, de trazer a ironia, de trazer elementos para o cotidiano a partir dessa ideia. Então, vocês têm um tempinho para anotar, já continuamos. Dando sequência nessa história da crônica, nós vamos pensar um pouquinho na crônica como um gênero que está vinculado ao entretenimento e à reflexão. Então, ao mesmo tempo que esse texto ele tenta divertir, ele tenta trazer a brincadeira, ele traz um processo de provocação da reflexão, ele faz pensar. E por que ele faz pensar? Porque dentro de um elemento como o jornal, como a revista, ele vai fazer essa pausa para que o leitor respire. Ele respira lendo um texto diferente, um texto mais curto, um texto mais divertido e que vem nessa pegada de mais lúdica, mais aberta para fazer esse processo de reflexão. Então, ao escrever, o cronista, ele vai tentar trazer esse processo de emoção, de envolvimento do leitor e vai convidar a reflexão de um modo muito sutil, porque o texto não tem essa intenção ética, moralizante, ele tem a intenção de provocar reflexão, de fazer pensar sobre alguns elementos e os olhares que vão sendo postos nessa escrita. Então, pensando um pouquinho lá, anote a questão. Pensando nesses elementos da crônica, nós vamos observar que a crônica ela é um gênero construído com uma intenção de humor. Então ele vai trazer esse humor, essa brincadeira com o texto, com os elementos que estão ali. Vai trazer essa relação de intimidade com o leitor. Então tenta se aproximar desse leitor e o escritor conta uma história como se ele estivesse falando de vivências dele mesmo ou de vivências da sociedade, das pessoas comuns que estão ali. Ele tem um certo lirismo, porque está vinculado à literatura, então utiliza elementos da literatura, figuras de linguagem, entre outros, para trazer essa intenção humorística e essa aproximação com o leitor. Tem um estilo próprio, então um estilo de escrita, que é um texto mais curto, é um texto mais direto, mas não com a intenção de informação, mas de fazer o debate dessa informação. Tem a questão da singularidade, então cada texto é único, quando você não vai encontrar 2, 3 textos iguais, nem um modelo de escrita é possível fazer a partir desse texto, né? Tem um aspecto de elegância, então vai ter sempre essa busca do autor por trazer um texto limpo, a solidariedade que está sempre presente nesse processo. É como se, ao sentir o problema que está sendo descrito ali, eu faço parte dele, eu me solidarizo com o sujeito que está vivendo esse processo. A questão da surpresa.
E aí nós vamos pensar um pouquinho mais em outras crônicas que vão sendo discutidas. Então nós vamos começar pensando quem é o autor, né? Vocês já ouviram falar ou vocês já conhecem Carlos Eduardo Novaes? Já ouviram falar desse sujeito? Quem é ele? De onde ele vem? Então, para a gente pensar um pouquinho mais, quem é o Carlos Eduardo? Então, ele nasceu no Rio de Janeiro em 1940. Então, já tem um tempinho dessa vivência de autor e enquanto sujeito na nossa sociedade. Quais são as habilidades que ele apresenta? Então, ele é advogado e ele é também autor. O que significa isso? Que ele escreve nas horas em que ele não está trabalhando, que ele não está na função de advogado, ele trabalha com o processo de escrita. E o que ele escreve? Então, está lá, cronista, romancista, contista, dramaturgo. Então, significa que ele vai escrever as crônicas, ele vai escrever textos mais longos e vai escrever peças de teatro, por isso, dramaturgo. E aí, observando lá quem é ele. Então, pensando, né, quem é o autor, anote o resuminho das informações. Saímos dessa ideia de quem é o autor, já conhecemos um pouquinho dele, vamos pensar lá no livro. Então, o livro que nós estamos trazendo, ele faz parte de uma coletânea. A coletânea se chamava Para Gostar de Ler. E esse livro é o livro de número 15, publicado pela editora Ática, e a editora fez toda uma série de publicações com esse título, Para Gostar de Ler. E daí nessa coleção vinham contos, crônicas, poemas, os apólogos. Então vieram várias histórias que a editora foi reunindo num tipo de publicação que se chamava Coleção Para Gostar de Ler. E aí o livro que nós vamos estudar é o número 15 dessa coleção. Então há outros anteriores a eles e há outros posteriores. Então nessa sequência nós vamos pensar que é uma seleção de crônicas. E a seleção foi produzida pelo próprio autor, pelo próprio Carlos Eduardo Novaes. Ele escolheu as 25 crônicas que fazem parte desse livro. Então, está aí, o livro tem 123 páginas e foram selecionadas ali 25 crônicas, em que ele escolheu as crônicas, né? Na década de 90, 1990, ali ele escolheu 25 crônicas, das quais ele produziu no jornal, para que fossem publicadas em livro. E aborda temas simples, são temas do cotidiano das pessoas, mas apresenta muito humor. E esse fato faz com que elas sejam interessantes, algumas engraçadas, algumas até exageradas nesses elementos que o autor vai trazer. E aí, na sequência, a capa do livro. Então, o livro se chama A Cadeira do Dentista e Outras Crônicas. E tem várias informações ali que são divertidas e que nos chamam a atenção. Então anote lá. Avançando um pouquinho mais, né, quando a gente vai pensar no tema, qual é o tema do livro e qual é o tema que vai ser discutido. Então, o texto vem numa linguagem coloquial, clara, objetiva, ele traz ali esses elementos
tanto o elemento literário da crônica, quanto o elemento informativo, porque ela vem pautada numa informação, mas ele vai trazer elementos ali que vai discutir para nós, né, a burocracia brasileira como um tema que está presente nas crônicas, os medos individuais e coletivos. Então Carlos gosta de trazer essa relação do medo que as pessoas têm de determinados elementos, que para nós parece assim, é um medo bobo, é uma coisa corriqueira, vira uma crônica, virou tema de crônica que vai ser apresentada pelo Carlos Eduardo. A questão da violência, então nós temos, né, na nossa sociedade, infelizmente, uma situação de violência bastante explícita. E o que acontece? O Carlos faz essa leitura e transforma isso em crônica e vai nos divertir a partir dessas cenas que vão sendo vivenciadas e que vão sendo vistas. O cotidiano familiar, então as discussões, os elementos que estão presentes na família, vêm sendo colocados na crônica também como elemento de discussão e de reflexão. E os aspectos da saúde, entre outros, que também são colocados como elementos, como tema desses textos. Então anote aí. Na sequência, nós vamos pensar um pouquinho mais nesse texto, trazendo lá o título das crônicas que o Carlos selecionou para esse livro. Então, pensando lá, o primeiro título, A Laranja da Crônica. E, na sequência, nós vamos apresentar os títulos todos, né? Então, Estripador de Laranjeiras, Essas Mães Maravilhosas e Essas Máquinas Infantis, Titia em Apuros, Vida de Acompanhante, Por que no Lugar do Boi, A Idade da Pedra, O Massacre da Peruca, O Outro, A Informação Veste o Hoje, O Homem de Amanhã, Cadeira do Dentista, Falta de Senso, do Senso, Meu Primeiro Assalto, O Rei de Nova York, Amarrem os Cintos e Não Fumem, A Regressão da Redação, Em Busca do Ouro, O Marreco que Pagou o Pato, Os Filhos dos Descasados, Férias no Rio, Ser Filho é Padecer no Purgatório, Belle de Joux, Miss Alegre, Concerto em Sol Menor, No Pincel a Bomba, A Novela Conjugal. Então são temas, se a gente observar os títulos, a gente percebe essa relação com temas do cotidiano, com elementos que vêm sendo discutidos no dia a dia das pessoas. Observe lá quando a gente lê, Os Filhos dos Descasados. Então ele está trazendo a relação das crianças com pais separados, ou a questão das férias, ou o episódio da cadeira do dentista que nomeia o livro e que a ilustração produzida para a capa do livro foi uma ilustração muito divertida, né? Um pouco assustadora talvez para algumas pessoas, mas ela é uma ilustração divertida. Então a regressão da redação, quando ele traz que os jovens não sabem mais escrever, então são elementos que vão sendo discutidos e que vêm sendo colocados nesse processo de escrita. E aí, para a gente pensar um pouquinho mais, nós vamos focar em 3 textos especificamente, que são os textos A Laranja da Crônica, O Estripador de Laranjeiras e Vida de Acompanhante. E por que pensar? Porque embora a gente traga lá A Laranja da Crônica, que não é um dos textos selecionados para o livro, mas é uma crônica em que o Carlos traz uma explicação do que é crônica. Então ele define o que é crônica a partir desse texto, e esse texto acaba se construindo como uma crônica para falar da própria crônica. Então, um recurso que a gente vai chamar de metalinguística, é uma metalinguagem, a linguagem falando dela mesma. E ele vai explicar e vai fazer o comparativo da crônica com as laranjas
trazendo essa ideia de que ao mesmo tempo que a pessoa cultiva laranja e que é fácil fazer isso, seria fácil escrever crônicas. Claro que são palavras de um autor de crônicas, então a gente pode refletir sobre esse processo. Aí na sequência nós vamos pensar um pouquinho mais no Estripador de Laranjeiras, que é uma crônica que retrata a falta de confiança de algumas pessoas e traz para o debate a questão da violência e nas dúvidas que o personagem tem de ser ou não ser inocente em virtude da situação que ele vai ser colocado. E aí vocês vão descobrir um pouquinho mais quando a gente iniciar o processo de leitura desse texto. E, por fim, A Vida de Acompanhante, que é uma história que retrata as peripécias de um casal que a esposa vai passar por uma cirurgia e o marido tem o maior pavor de hospital. Então ele vai trazer essa discussão para nós e a gente vai pensar um pouquinho nisso. Vamos dar um tempinho para vocês fazerem as anotações e daí na sequência nós vamos discutindo esses elementos. Então, na sequência, nós vamos pensar um pouquinho mais nesse texto que é o Estripador de Laranjeiras. E vamos começar pensando nele e focando nele com a seguinte questão. As pessoas estão com medo, expressões tensas, gestos nervosos, olhares desconfiados, todos à beira do pânico. Uma simples faísca pode provocar a explosão. Aí, esse primeiro trechinho é o início do nosso texto. Nós vamos pensar um pouquinho só nesse trecho, refletindo lá. Você tem medo de alguma coisa? Como lidamos com os nossos medos? Andar na rua diariamente é um elemento que pode deixar as pessoas com medo? Qual é a ideia posta na expressão? Uma simples faísca pode provocar explosão. Reflita sobre essas questões. Pensando nisso, né, o Carlos inicia o texto trazendo essa relação que as pessoas têm de medo. As pessoas estão com medo de andar na rua e tudo que acontece nesse lugar, nesse espaço, assusta. Ele vai trazer essa relação, quando ele diz lá, uma simples faísca pode provocar explosão, quer dizer, qualquer coisa que se faça, qualquer movimento, qualquer coisa fora do normal, fora do comum, as pessoas têm um verdadeiro pavor, que elas entrem em pânico. Então essa ideia que está sendo posta inicialmente no texto. E aí nós vamos descobrir o que acontece nessa situação, pensando um pouquinho mais lá.
Então voltamos para o Estripador de Laranjeiras e vamos pensar lá. Observe como o texto literário apresenta o medo que paira no imaginário das pessoas. Constatei esse clima uma tarde, quando saí de casa para comprar pão. Parado na porta da padaria, já com os 2 pãezinhos debaixo do braço, num momento de bobeira, acendi um cigarro, olhei o tempo e procurei pelas horas. Não havia relógio à minha volta. Vi uma senhora caminhando apressada pela calçada, bolsa apertada contra o peito. Aproximei-me, sem ser visto, e toquei de leve no seu ombro. A mulher virou-se e deu um berro monumental. Uai! E saiu correndo. Pensando nesse trechinho, vamos dar continuidade ali, ó. Que reações você acha que serão desencadeadas a partir da ação inicial do sujeito de tocar no ombro da mulher para perguntar as horas? O que será que vai acontecer? Ou como as outras pessoas que observam a cena vão reagir a essa situação? Então pense lá e acompanhe o restinho do trecho. Precipitou-se uma reação em cadeia. A mulher correu para um lado, sem saber do que se tratava, corri para o outro. O jornaleiro se abaixou atrás da banca. O empregado da padaria arriou rápido a porta de ferro. O guarda de trânsito deu um salto, escondeu-se atrás de um carro. Algumas pessoas correram em busca de proteção e alguém gritou: "Pega ladrão!" Ouvi o grito no meio da corrida. Parei de estalo e olhei para os lados querendo saber em que direção ia o ladrão. Naturalmente, para tomar a direção oposta. Ao parar, observei um grupo a uns 30 metros de distância correndo na minha direção aos berros. "Pega ladrão!" Recomecei a correr e, por via das dúvidas, passei a gritar também: "Pega ladrão!" Avançando nas nossas questões, veja lá, que perguntas o trecho que foi lido nos apresenta. Há razões para pensarmos que ele fosse o ladrão? Será que a gente consegue pensar, imaginar? Esse sujeito, pelo fato dele tocar no ombro da mulher sem ser visto, ele acaba sendo entendido ou sendo percebido como um ladrão? Reflita um pouquinho lá e vamos continuar a leitura. Será que o ladrão sou eu? Pensei enquanto corria. A turba que vinha atrás de mim mostrava-se enfurecida demais para ouvir a explicação. Dobrei a rua na disparada, vi um caminhão da PM estacionado e tratei de entrar no edifício onde mora um amigo meu, Rubem, médico homeopata. "Que houve?" perguntou ele, ao me ver ofegante, com cara de raposa. Aquela raposa perseguida nos campos ingleses por cachorros perdigueiros e cavaleiros de casacos vermelhos. "Não sei, Rubem. Acho que estão perseguindo um assaltante aí na rua. Eu tô com medo. Posso ficar um pouco aqui em sua casa?" Então observe lá quais perguntas ele vai fazendo. Ó. Será que o ladrão sou eu? Posso ficar na sua casa? E como que isso vai desencadear a sequência da história? Pense nessa relação ali e nós continuamos na sequência.
avançando um pouquinho mais, observe lá. Observe esse trecho. As hipóteses iniciais se confirmam no texto? Será que a gente consegue confirmar aquilo que a gente iniciou pensando? A questão do medo, a questão do susto que a senhora levou, a confusão que foi criada. Será que nós conseguimos pensar ainda nessa hipótese? Veja lá. Será que o ladrão sou eu? Pensei enquanto corria. A turba que vinha atrás de mim mostrava-se enfurecida demais para ouvir explicações. Dobrei a rua na disparada, vi um caminhão da PM estacionado e tratei de entrar no edifício onde mora um amigo meu. Rubem, médico homeopata. Então, se a gente pensar, talvez a história tivesse resolvida aí. Mas não é exatamente isso que fica explícito ali quando ele traz outras perguntas. Então, pensando lá, se as hipóteses se confirmam das perguntas, então observe lá, e aí nós continuamos pensando, né? Observe o trecho do texto em que o personagem foi, onde ele foi parar. Ele constata que estava na casa da mesma senhora. Então vamos pensar lá, ele foi parar na casa de um amigo. Será que ele consegue estabelecer essa relação entre o que estava acontecendo, a cena que ele viveu na rua e o lugar onde ele está? Vamos pensar um pouquinho mais. Claro, fique à vontade. Eu já estava saindo. Vou lá no orelhão dar uns telefonemas. Talvez me demore. Você, por favor, não faça barulho, que mamãe chegou agora da rua, foi dormir um pouquinho. Ela anda muito tensa com essa onda de assaltos, você sabe? E aí? Será que a gente consegue constatar o lugar onde ele está? Será que a senhora que está com medo de assaltos é a mesma senhora? Pense um pouquinho lá. Pensando nessa relação com a senhora, veja lá. Quando me virei, a senhora fez uma expressão de pavor e correu para a janela aos berros. Socorro, socorro, me salvem, ele me seguiu até aqui. Tentei me explicar. A senhora, em estado de choque, não ouvia nada. Ele vai me matar, uivava, debruçando-se na janela. Então, pense lá, né? Como que essa senhora reage ao encontrar com ele, que é amigo do filho dela, mas que ela, no estado de pânico que estava, ela não percebe ele como o amigo do filho, ela não identifica ele como sendo o amigo do filho. Então pense um pouquinho nessa questão, já continuamos. Pensando nessa relação, observe lá a confusão que ela faz. Ela não enxerga quem é que está ao lado dela. Aí nós pensamos lá, ó, no trecho a seguir, observe que julgamento ele faz da situação. Como a multidão interpreta essa situação? Que loucura! Antes de mais nada, pensei. Tenho que tirá-lo lá da janela. Aproximei-me, tapei-lhe a boca e puxei-a para dentro. Naturalmente, fui visto pela multidão lá embaixo, que diante da cena passou a entoar um novo coro. Olha lá, peguem o assassino. Então, observe, já mudou o tom, já não é mais o ladrão, já é assassino. Então vejam como a história vai se construindo e como esses elementos vão sendo colocados ou vão sendo postos como verdadeiros. Anote ali e reflita um pouquinho.
pensando na sequência, veja lá, o que a interpretação da multidão pode provocar. Então pense lá, o que essa interpretação equivocada, esse olhar de quem não viu, de quem não sabe o que aconteceu, pode gerar. E de que modo ele foi orientado a sair do prédio. Então observe nesse trecho essa relação. Ouvi então uma voz vindo da rua através de um alto-falante. Atenção, atenção, estripador de laranjeiras. Se você não sair, nós vamos entrar. Deixe suas armas e saia pela portaria principal, com as mãos sobre a cabeça. Você tem 5 minutos para sair. Então, reflita sobre as questões. Continuidade, pense lá, e o amigo? Onde que estava o amigo? O que aconteceu que o amigo não voltava? Por quais razões esse amigo não voltava? Então pensando lá, juro que não sabia o que fazer. Olhei à volta, minhas armas eram 2 pãezinhos franceses. Tinha saído para comprar pão e só porque a população da cidade está tensa, já virei o estripador de laranjeiras. Onde está o Rubem que não chega? Rubem, atrás do cordão de isolamento, discutia com o coronel, chefe da operação. Então pense nesse processo ali que está sendo colocado. O que ele vai fazer? Como esse nosso personagem vai responder a esta situação? Será que ele vai sair? Será que ele vai tentar se explicar? Será que o amigo vai conseguir explicar a situação? Reflita aí. Avançando um pouquinho mais, para refletir como a cena vai sendo montada. A população acredita que está diante de um processo de crime? Será que a população acredita nisso realmente? E o que ele vive, o que ele faz? Então vamos pensar nesse trechinho lá. Lá embaixo, os boatos fervilhavam. Ninguém tinha dúvidas de que eu havia invadido o apartamento daquela senhora. Algumas pessoas, enquanto aguardavam o desfecho, diziam aos policiais que o estripador tinha preferência por senhoras com mais de 70 anos. Então reflita sobre isso, como que esse processo vai se construindo e como que o nosso personagem se envolve nessa situação. Pensando um pouquinho mais lá no trecho, observe esse trecho, que decisão ele toma? O que pode acontecer após a decisão de apresentar-se? Ele decide que ele vai sair do apartamento, ele vai descer e vai se apresentar à polícia. E o que vai acontecer a partir desse ponto? O que vai acontecer a partir desse momento? Então veja lá, resolvi me apresentar. Desci os 3 andares pela escada e parei na porta do prédio, segurando sobre a cabeça, com as 2 mãos, o embrulhinho cinza da padaria. Um silêncio de espanto correu pela espinha da multidão. Observei as pessoas cochichando. E aí? O que será que vai acontecer?
Pense lá. Então, pensando um pouquinho mais, e aí já caminhando para as nossas discussões. Que cena é montada com as ações do personagem e do coronel? É uma cena de crime ou uma piada, uma brincadeira? Observe lá. O coronel, à distância, gritou para mim: "Jogue fora essa arma que você tem aí embrulhada, estripador." "Não é arma, é o meu pão." O coronel deu um sorriso de descrença. Entre eu, na porta do prédio, e a tropa havia uma distância de uns 20 metros. Desembrulhei o pão e joguei-o aos pés do coronel. E aí? O que vai acontecer na sequência? Será que isso indica ou dá pistas de um crime? Ou isso vai se concretizar numa cena de riso, de piada? Pense lá. Pensando lá, né? O estripador de Laranjeiras. O coronel, ao ver aquele objeto não identificável voando na sua direção, correu e gritou: "Corram! Abaixem-se!" E agora? Qual é a cena que vai dar sequência? Qual é a cena posta? Então nós vamos pensar nessas questões e vocês vão descobrir mais sobre esse texto, fazendo a leitura mais cuidadosa dele na sequência. Então, na nossa aula, nós vamos pensar que tem alguns elementos desse texto que são importantes para pensarmos a questão do medo individual e coletivo, que nós já tínhamos discutido lá na frente, essa relação com a realidade, outros elementos de verdade e mentira que estão presentes no texto, sanidade e loucura, né? Uma pessoa saudável observa os fatos, né? E essa relação que está apresentando no texto. Julgamento e os equívocos que vão sendo construídos e uma questão social. E aí nós finalizamos a aula de hoje trazendo para vocês esse processo de reflexão que vai ser feito com essa crônica e com outras crônicas. E como que vai ser feito esse processo? Vocês vão receber um caderno, que é um material complementar de língua portuguesa e matemática, e nesse material complementar estará lá uma unidade de estudo que vai ser baseada nesse texto, O Estripador de Laranjeira, e no outro texto que nós vamos ver na sequência. Então, na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar com um outro texto que vem trazendo outros elementos para essa discussão. Então, finalizamos por aqui as referências para quem quiser pesquisar mais. Cuide-se e até a próxima aula.